Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rogério, faço parte da equipe de Geografia aqui do ESAG Medicina. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre FUVEST. A gente bateu um papo aí nesses dias que antecedem essa prova tão esperada. A gente dá uma previsão, em cima dos últimos temas que apareceram aí nos últimos anos, nas últimas provas, e também aproveitar a oportunidade da gente fazer uma revisão aí de um tema importante para a FUVEST. Legal? Então vamos lá. Com base nas últimas provas, nos últimos anos, a geografia ela tem apresentado uma diversidade grande de assuntos, o que é ótimo. Então, em termos de porcentagem, nos últimos anos, aparece com maior destaque aí um apanhado de 14% nas últimas provas do tema que a gente pode considerar geopolítica. Geopolítica com 14%, depois aparece população com 11%, os dois únicos temas aí que passam de 10% nas últimas questões. Em seguida, vem relevo, 8%, geografia física, sempre importante. Agropecuária aparece depois em quarto lugar com 7%. Em seguida, regiões brasileiras, o apanhado aí da regionalização brasileira com 6%. Seguido de globalização, 5%. E aí vem, na sequência, vegetação, hidrografia e fontes de energia também com 5%. Legal? Um apanhado aí só para a gente ter essa ideia, relembrar quais foram os principais temas que apareceram e, obviamente, a gente ajustar aí, fazer os últimos acertos para ficar tinindo para a prova. Quando eu falei para vocês o primeiro tema em relação à porcentagem, a geopolítica parece com 14%, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Nossa, professor, mas é tão grande assim essa porcentagem? É porque é um tema bem abrangente, certo? O que vai entrar em geopolítica quando a gente fala em termos de prova da FUVEST? A geopolítica, ela abrange os temas mais ligados aí também às chamadas atualidades. Então, os temas que estiveram mais presentes na mídia, que chamaram mais atenção no contexto geográfico, contexto geopolítico. Então, entra nessa parte geopolítica os conflitos que estão mais em evidência, todas as intervenções políticas, econômicas, sociais que também aí tivemos ao longo do ano. As características geopolíticas dos países, então toda essa parte das decisões dos estados, grandes mudanças em rumos políticos também dos países, das regiões, é um apanhado geral aí que a gente tem sobre essa parte. E aí, pegando carona, justamente por ser um tema tão abrangente, falei, nossa, Rogério, geopolítica, uma porcentagem tão grande, eu preparei aqui uma revisão bem legal para a gente misturar dois temas. Eu vou fazer aí um popurrí, um mix, um medley de temas para a gente ficar aí mais tranquilo para a prova. Então eu peguei aqui uma revisão, a gente vai conversar sobre uma parte de geopolítica, que é a maior porcentagem, e a gente mistura isso com a parte de globalização. Então a gente tem aí um apanhado bem representativo das últimas provas, vale a pena a gente revisar, pegar aí os pontos principais desse ano, para tudo ficar tinindo para a prova da FUVEST. Legal? Então vamos lá. Coloquei geopolítica e globalização, dois temas clássicos da geografia, claro, e com grande incidência na prova da FUVEST. A linha de raciocínio que eu vou seguir com vocês para essa aula de revisão, nós vamos tomar como base os blocos econômicos, parte clássica e fundamental da globalização, só que a gente coloca essa pitadinha de geopolítica, claro, sempre muito importante relacionar esses temas, tá? Então, montei aqui para a gente lembrar as diferentes categorias de blocos econômicos e a parte da geopolítica vai aparecer justamente no que nós temos de mais atual, quais foram as principais mudanças aí mais recentes e as questões geopolíticas envolvidas dentro desses temas. Vamos lembrar então? Muito bem. Na primeira categoria de blocos econômicos, nós temos a chamada área de livre comércio. Você lembra disso, certo? Já viu? É a categoria mais conhecida, porque também é a mais simples de blocos econômicos. Rogério, como assim a categoria mais simples? Por que a gente ouve falar tanto de área de livre comércio? Bom, ela é a mais simples porque ela é a categoria que exige a menor integração, menor, digamos, compromisso entre os países que vão entrar nesse bloco. Então, claro, existe uma intenção comercial por trás dessa área de livre comércio, mas sem comprometer muito a soberania
sabe, a tomada das decisões, os estados. Então, é como se fosse ali, eu preciso entrar nesse bloco, preciso fazer esse acordo, mas eu não queria abrir mão da soberania, né, que eu tenho no controle do meu país. Então, nós temos aqui como principal característica a isenção ou a redução. Então, isentar é tirar totalmente, certo? Deixar ali zero. Ou reduzir. Então, quando os países concordam em não tirar totalmente, mas apenas reduzir. Tirar ou reduzir o quê? As taxas alfandegárias, que são as taxas que incidem nos processos de importação de qualquer produto para qualquer país. Então, olha só que interessante. Ao fazer parte de uma área de livre comércio, os países, eles concordam em reduzir ou isentar as tarifas de importação. E qual o intuito disso? Por que os países assinariam, né, um acordo nesse sentido? Para aumentar o volume do comércio entre eles. E é algo bem estratégico e bem lógico, principalmente nesse cenário de globalização econômica. Bom, aí eu coloquei alguns exemplos justamente para a gente discutir, porque logo de cara nós temos aqui um assunto bem geopolítico nessa primeira categoria. Então coloquei aqui 3 exemplos, 3 nomes de blocos de acordos ligados a essa ideia. Logo de cara, o primeiro, o NAFTA. Lembra do NAFTA, certo? Já ouviu falar bastante. NAFTA, vamos lembrar o que essa sigla significa? NAFTA é o North America Free Trade Agreement, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Claro que a sigla está em inglês, né? North America Free Trade Agreement, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Bom, nós temos 3 países na América do Norte, certo? Na sequência, Canadá, Estados Unidos e México. Sim, não se esqueça, México faz parte nessa regionalização com critério geográfico da América do Norte, certo? Bom, é uma área de livre comércio da América do Norte, os 3 países. Muito bem, é sempre um exemplo clássico, né, dos exemplos de bloco econômico, uma área de livre comércio. Então significa que entre Estados Unidos, Canadá e México existe aí toda uma concordância para que eles reduzam e isentem os impostos de importação de alguns produtos. Alguns são isentos, outros apenas reduzidos. Então isso, por exemplo, fez com que a economia mexicana ficasse muito mais engendrada, amarrada, dependente da economia dos Estados Unidos. Isso fez com que várias indústrias estadunidenses investissem no México. Investissem mais ou menos, né? Na verdade, eles abrem unidades produtivas no norte do México, então, para se aproveitar, claro, é um aproveitamento com base econômica. Mão de obra bem mais barata, muitas vezes as províncias mexicanas do norte também oferecem isenções tributárias, então existe aí uma intenção de reduzir o custo de produção. Essas indústrias, especialmente no México, elas ganharam o nome de maquiladoras, indústrias maquiladoras que tiveram um boom, uma explosão aí após o acordo firmado do NAFTA, década de 90. Muito bem, agora qual o contexto geopolítico importante aí nesse cenário recente do NAFTA? Bom, o senhor Donald Trump assumiu o governo nos Estados Unidos e ele veio com uma política bem diferente, digamos assim, de toda a política externa que vinha não só no governo do Barack Obama, mas nos presidentes anteriores. O senhor Donald Trump, ele veio com uma onda mais anti-globalização, uma onda muito mais, uma estratégia protecionista, até mesmo isolacionista. E o NAFTA entra nesse contexto geopolítico porque Donald Trump anunciou, na verdade não é uma previsão, não é ali uma especulação, de fato foi anúncio da Casa Branca, que ele vai fazer uma revisão, na verdade vai pedir uma reunião com os membros do NAFTA para fazer uma profunda revisão nos termos. E caso essa revisão, a conclusão do governo dos Estados Unidos, claro, com esse pensamento mais isolacionista, protecionista, caso a conclusão seja que o NAFTA não traz aí muitos benefícios à economia dos Estados Unidos, uma razoável chance de encerrar o acordo do NAFTA. Então isso, obviamente, é um acontecimento, dentro da esfera geopolítica, é algo extremamente impactante para o México, um pouco menos para o Canadá, mas não só para os 3 países. Caso o fim do NAFTA de fato aconteça, então eles encerrem esse bloco econômico, isso reforça o contexto geopolítico dessa onda anti-globalização que os Estados Unidos inaugurou esse ano. Isso também tem a ver com essa segunda sigla que eu coloquei aqui, TPP. Você lembra de ter ouvido, lido alguma coisa sobre isso? TPP também é uma sigla que está em inglês. Em inglês,
Trans-Pacific Partnership. Bonito esse nome. Trans-Pacific Partnership. É o Acordo Transpacífico. A pista tá você se pegar os nomes aí. Transpacífico, Oceano Pacífico, certo? É um acordo que envolveu aí alguns países que têm litoral para o Oceano Pacífico. Dentre eles, Estados Unidos, o Canadá, o Japão, envolveu alguns tigres asiáticos, como por exemplo Singapura. O Chile e o Peru, na América do Sul, também assinaram esse acordo. A Austrália, Nova Zelândia. O acordo, ele não chega a ser um bloco econômico. Eu coloquei ele aqui no exemplo porque ele está no contexto. Mas a diferença é que ele não tem uma estrutura, não tem todo um estatuto tão completo de bloco econômico. É mais um acordo. Um acordo de livre comércio. Trans-Pacific Partnership, o acordo transpacífico, basicamente um acordo de livre comércio. Um ponto extremamente importante para ressaltar nesse acordo é a ausência da China. A China nitidamente foi deixada de fora. É mais uma ferramenta desses países signatários para tentar fazer uma frente aí, uma forma de contra-ataque ao rápido crescimento econômico da China. Bom, o TPP, o Acordo Transpacífico, ele foi proposto pelo senhor Barack Hussein Obama. Foi uma proposição dos Estados Unidos, em 2014. E no dia 23 de janeiro de 2017, como uma das primeiras resoluções do Trump, é uma medida geopolítica com base na economia, ele retira os Estados Unidos desse acordo. Então, olha como isso se encaixa no contexto geopolítico e de globalização. Um acordo nitidamente para aumentar o volume de comércio entre vários países, ou seja, uma globalização econômica, é uma atitude política, e nesse caso geopolítica, dos Estados Unidos, ao se retirar deliberadamente de um acordo que ele mesmo propôs a sua criação. Então o TPP ganhou aí as manchetes dos jornais, ficou bastante em evidência e amarra muito esse contexto de economia e globalização. A saída dos Estados Unidos desse acordo. Mais uma vez evidenciando como essa parte geopolítica anda de mãos dadas com a economia, certo? Coloquei aqui um terceiro exemplo, a APEC, também uma sigla, Asia Pacific Economic Cooperation, em inglês, e assim, em português seria Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. A APEC, na verdade, é um projeto que tem a intenção de, em 2020, segundo o cronograma oficial, em 2020 se tornar um bloco econômico. Então, apesar de não ser um bloco econômico, fiz questão de colocar aqui pelo contexto político, justamente aí as discussões, e com a saída dos Estados Unidos do TPP, vamos saber como vai ficar essa evolução, né, desse projeto de bloco econômico. Então vale a pena também lembrar o contexto ainda, nós estamos dentro dessa área de livre comércio. Os países que firmam esses acordos, que entram nesses blocos, são países que têm a intenção pura e simples de aumentar o comércio, certo? Primeira parte, ok. Agora vamos à segunda parte. União aduaneira. Qual a diferença? É uma outra categoria de bloco econômico. A união aduaneira tem todas as características que eu citei anteriormente, só que ela vai um pouquinho além. Os países que integram uma união aduaneira, então também tem a redução ou isenção das tarifas de importação, mas eles criam uma tarifa externa comum, a famosa TEC. Pô, Rogério, já ouvi falar disso. O que é essa TEC? Tarifa externa comum, o nome já sugere bastante, né? Os países que fazem parte de uma união aduaneira, entre eles, têm isenção de imposto de importação, certo? Agora, quando eles precisam importar um produto que vem de fora do bloco, de um país que não faz parte do bloco, nesse caso vai ter um imposto de importação, correto? Agora, quanto vai se cobrar de imposto de importação? Vai depender do produto que está sendo importado e vai depender do país que está importando. Cada país tem a autonomia, a soberania de cobrar a sua própria tarifa, né, que achar mais conveniente. Porém, ao firmarem um acordo de união aduaneira, os países concordam em criar uma tarifa externa comum para todos os produtos que venham de fora do bloco. Percebeu a diferença? É uma integração ainda maior. Os países ficam mais próximos nessa questão, porque eles têm uma política externa comum.
Então eles decidem em conjunto, em reuniões, claro, várias reuniões, até chegarem a um consenso, vamos cobrar X% de alíquota de importação. Você percebe como é, obviamente, um acordo econômico, mas depende muito dessa questão da política estrangeira, da política estratégica de cada país. Então isso amarra também. E aí nos interessa muito porque nós estamos nessa categoria. O Mercosul entra nessa categoria. Vamos lembrar, o Mercosul ele foi fundado pelo Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai. Isso no começo da década de 90. São os 4 países fundadores. Posteriormente, a Venezuela entra como membro efetivo. Só que aqui está o contexto geopolítico do Mercosul, importante para a FUVEST, hein? A Venezuela foi suspensa recentemente do Mercosul. Então, assim, ela não foi expulsa, ela está suspensa. E por que ela foi suspensa? Como bloco econômico, existe uma série de regras, claro, direitos e deveres que os países têm que, normas que eles devem obedecer. Existe no Mercosul uma cláusula de sistema democrático. Então, é como se fosse assim, uma das regras para os países continuarem a fazer parte do Mercosul, eles obedecerem aos preceitos democráticos. E a Venezuela, ela está atualmente numa crise institucional, uma crise política, uma crise econômica, e toda essa perturbação política interna na Venezuela, o Mercosul suspeitou aí de algumas práticas não democráticas. O que aconteceu especificamente? A Venezuela, o governo de Nicolás Maduro, ele suspendeu as atividades do poder legislativo, do Congresso. Então, dos 3 poderes que regem um país, executivo, legislativo, judiciário, a Venezuela está sem um dos poderes. Então, essa atitude, esse ato, o Mercosul resolveu por bem suspender a Venezuela, então ela faz parte ainda, porém ela está suspensa. Ela não goza atualmente dos direitos de uma união aduaneira, do mercado comum, aliás, da política, da tarifa externa comum. Atualmente ela está suspensa. Ela não foi expulsa. Vamos tomar cuidado com essas possíveis confusões. E isso é um contexto muito geopolítico, bem América Latina, bem do jeito que a FUVEST gosta. Então é importante lembrar a que categoria o Mercosul pertence e, obviamente, por que a Venezuela está atualmente suspensa. É um tema que combina bem essa mistura de geopolítica e economia. Fique atento a isso, certo? Vamos para a penúltima categoria, que é o mercado comum. Mercado comum, ele é um termo bastante genérico, um mercado comum, mas ele na prática ele mostra um avanço muito grande nos países. Coloquei aqui 4 liberdades. Como assim liberdades, Rogério? São 4 livres circulações que existem dentro desse bloco. 4 itens têm livre circulação entre os países. Quais são eles? Livre circulação de mercadorias, que na verdade já está embutido nos termos anteriores. Se você retira os impostos de importação, as mercadorias circulam livremente, certo? Livre circulação de mercadorias é a primeira dessas liberdades. Segunda, livre circulação de serviços. As empresas ou pessoas que prestam serviços em um país, elas podem prestar serviço livremente nos outros países do bloco. Percebe que para isso acontecer tem que ter um acordo da política tributária entre os países. Todo serviço que é prestado tem que exigir uma nota fiscal do serviço. E quanto de imposto tem que se recolher? O recolhimento de impostos por serviço é diferente do recolhimento de mercadorias. Então, esse acordo na política tributária mostra o grau de complexidade, como é difícil os países chegarem nesse acordo. Dentro do mercado comum, então, livre circulação de mercadorias e serviços. Existe a livre circulação de bens. Como assim bem, Rogério? Imagina você comprar uma casa, comprar um carro. Você pode comprar uma casa hoje em um país diferente do seu, mas você vai enfrentar uma burocracia, vai pagar taxas que, se você comprasse dentro do seu próprio país, não teria. Ao fazer parte de um mercado comum, é basicamente essa a ideia da livre circulação de bens também. Mercadorias, bens, serviços, que eu já tinha falado, e a última, e talvez a mais desejada, e a mais geopolítica de todas, livre circulação de pessoas. Isso nos faz lembrar bastante da União Europeia, certo? Porém, eu coloquei aqui, atualmente não tem exemplo. Por quê? Porque atualmente a União Europeia, ela está além dessa categoria. Mas dentro do mercado comum, ou seja, ela tem as características do mercado comum, mas tem algo que vai além disso. Dentro dessa categorização, digamos que tem essa diferença em relação ao seguinte.
Fala-se muito também na saída do Reino Unido. O contexto geopolítico, o Reino Unido saiu da União Europeia. Está saindo, na verdade, né? Um dos principais pontos que sempre desagradou o Reino Unido nesse sentido foi justamente a livre circulação de pessoas. Ele nunca fez parte totalmente desse ponto dentro do Reino Unido, dentro da União Europeia. Então, é como se você fizesse parte, mas não totalmente de um acordo de bloco econômico. Então, é uma decisão da soberania do Reino Unido, mas que está dentro dessa categoria. Ele nunca fez parte totalmente. Isso levou, claro, um processo longo, um processo político, uma discussão muito profunda, mas isso acabou culminando na saída do Reino Unido da União Europeia. É o que se chama, que a mídia acaba veiculando bastante como Brexit, é o processo do Brexit, a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. Cuidado para não confundir, quem saiu, quem está saindo é o Reino Unido. Não é legal você pensar que a Inglaterra está saindo, porque quando você fala em Reino Unido, a gente está falando, na verdade, de Inglaterra, da Escócia, da Irlanda do Norte e do País de Gales. Legal? Os 4 fazem parte do Reino Unido. Então, o bloco Reino Unido está saindo da União Europeia. Tá? Isso acabou gerando também um descontentamento dentro desse Reino Unido. A Escócia, por exemplo, que faz parte do Reino Unido, já demonstrou um grande descontentamento e muito provavelmente vai organizar um plebiscito, uma consulta popular, para talvez a Escócia sair do Reino Unido, mas isso é um processo ainda futuro, tá? Então, você está vendo como uma decisão, às vezes, aparentemente só econômica, ela acaba trazendo à tona aí vários assuntos muito mais profundos, é geopolítica pura, geopolítica na veia. Por isso que eu achei legal fazer essa revisão aí. Bom, e aí como último ponto, a União Monetária, o nome também já diz bastante. União Monetária tem todas as categorias que nós falamos até agora, mas com a novidade de ter uma moeda única em circulação, que no caso, a União Europeia é o único exemplo de bloco atualmente, e o euro é essa moeda única. A União Europeia é considerado o mais avançado, o mais completo de todos os blocos econômicos, o que não quer dizer que não enfrente alguns problemas geopolíticos, certo? Poxa, ficou bastante aí evidente recentemente as notícias dos separatismos da Catalunha, a região dentro da Espanha que chegou a organizar um plebiscito, e o plebiscito ele apontou que a vontade da maioria da população da Catalunha era pela saída. Porém, o governo espanhol não admitiu, não aceitou esse processo e acabou anulando a separação da Catalunha. Mas o que isso tem a ver com a União Europeia, Rogério? Porque, na verdade, não é um acontecimento isolado da Catalunha. A Catalunha é uma região dentro da Espanha, certo? A Espanha é membro da União Europeia. Então, eles discutem isso em conjunto, porque não é só a Espanha que tem esses movimentos separatistas. O membro fundador da União Europeia, a Bélgica, ela convive com 2 regiões bem diferentes entre si, que é a região de Flandres, ao norte da Bélgica, e a região da Valônia, no sul da Bélgica, que falam línguas diferentes, que têm estruturas econômicas diferentes e que também já conversam bastante em se separar. Então, Bélgica, Espanha, o próprio Reino Unido, que já está saindo, tem essas questões separatistas com a Irlanda do Norte, com também a própria Escócia. A União Europeia, ela vê isso com muita preocupação. São movimentos internos, chamados movimentos nacionalistas, que eles vão no sentido contrário. O que pretende a União Europeia como processo, como projeto de integração? Integrar os países, mas tem partes dentro de alguns países que não querem ser integradas. Aliás, eles não querem nem fazer parte do país do qual fazem. Imagina fazer parte de um bloco ainda maior. Então, a União Europeia é, obviamente, o último dos exemplos em termos de categoria de blocos, porém, fica evidente que na parte geopolítica, todos os países têm ali uma preocupação em o que está acontecendo com os outros, já que fazem parte do mesmo bloco. É um projeto de construção comum. E aí, recentemente, a questão da Catalunha ficou muito evidente na Espanha e a não aceitação do governo espanhol, e isso, obviamente, chegou-se a discutir, caso a Catalunha conseguisse o separatismo, conseguisse a independência, a Catalunha seria um membro imediato da União Europeia? Claro que não. Quem é que faz parte da União Europeia? É a Espanha, certo? A Catalunha, ao pedir para sair da Espanha,
Então ela não faz parte do país que é membro da União Europeia. Muito provavelmente, se a Catalunha fosse separar, ela ia entrar na fila, no fim da fila, para ingressar em todo o processo de seleção. Você vendo como é importante prestar atenção nas características econômicas, mas como nunca as características econômicas estão sozinhas, elas estão em um contexto sempre muito maior, que é o contexto geopolítico, seja a América Latina, no caso do Mercosul, seja América do Norte, América que envolve ali Estados Unidos, o México e o Canadá, no caso NAFTA. Donald Trump revirou bastante esse ano também essa parte da política externa, seja no caso da Europa. Então não tem região do mundo basicamente livre no contexto geopolítico. Por isso é importante ficar atentos aos acontecimentos e, nesse caso, misturar com essa parte econômica, que são dois assuntos extremamente importantes no contexto da geografia para a FUVEST, certo? Olá pessoal, voltei aqui agora com outro tema. Acabamos de falar da parte de geopolítica misturado com economia, que é obviamente, então, como eu falei no início, um dos principais temas dos últimos vestibulares da FUVEST. E agora montei aqui uma outra lousa com um outro tema também de grande destaque na FUVEST. Vamos falar agora a parte da geografia física, em especial a área de geomorfologia. Temos uma parte inicial importante. Tem muita gente que estuda decorando informações de geomorfologia, e isso é uma estratégia furada. Não vamos por esse caminho, não. A ideia é você entender o processo, todos os processos envolvidos em geomorfologia. Uma vez que você entende esses processos, não tem questão que pode ser difícil para você. Porque, na verdade, o processo ligado à geomorfologia é entender do que se trata essa parte da geografia. Geografia física, eu sei, Rogério, às vezes não gosto muito e tudo mais, mas é justamente porque talvez você tenha ido para um caminho mais doloroso. Tem um caminho mais tranquilo que você vai ver que vai fazer muito mais sentido estudar geografia física assim. Então vamos parar para pensar inicialmente. A palavra aqui, coloquei geomorfologia. A partir do momento que você entende esses termos, começa a fazer mais sentido. Geomorfologia. Geo, terra. Morfo, forma. Logia, estudo. É a área da geografia que vai estudar as formas, ou na verdade os processos responsáveis pelas formas terrestres. Tá vendo como as coisas começam a fazer sentido? Geomorfologia, portanto, todas as questões de geomorfologia na FUVEST e em qualquer outro vestibular são questões que querem, obviamente, cobrar de você quais são os processos responsáveis pela modelagem do relevo terrestre. Então, a gente está falando de processo, não é algo físico, algo pontual, algo pronto, acabado. Se você começa a entender e lembrar na hora da prova que nós estamos falando de processos, você começa a entender a dinâmica dessa parte e começa a fazer mais sentido.
Então vamos por partes, vamos com calma, você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo. Bom, a FUVEST é, assim como os outros vestibulares também, mas ela em especial, ela geralmente coloca questões de geomorfologia ligadas aqui à área mais ao Brasil. O Brasil é um país que tem toda uma base geológica muito antiga, do pré-cambriano, então aqui nós não temos muita atividade geomorfológica. Porém, a FUVEST gosta de pegar áreas mais próximas ao Brasil. Então eu preparei uma lousa aqui, em especial aqui na América do Sul, que é disparada a região mais cobrada. Então é uma parte próxima ao Brasil, mas não exatamente o Brasil. Então a primeira coisa vamos entender. Aliás, já serve como dica. Apareceu uma questão que tem um mapa, que tem algum esquema, algum desenho, você tem que, em primeiro lugar, entender, peraí, esse mapa, esse desenho está se referindo, está retratando que parte do planeta? É um continente inteiro, é só um país, é mais de um continente? A partir do momento que você entende o que aquela figura, o que aquela imagem está representando, você se sente mais à vontade na questão. Então eu montei aqui uma lousa bem completa, caprichada para a gente conversar. Dentro de geomorfologia, dos processos que formam os relevos terrestres, um dos principais grupos é uma palavra que eu tenho certeza que você já ouviu bastante. Só que é uma palavra que, apesar de ser bem conhecida, ela gera muitas dúvidas. Orogênese, já ouviu falar disso, certo? Orogênese. Orogênese é um grupo de processos, na verdade é o principal grupo de processos que formam aí os grandes relevos terrestres. E esse esquema que eu montei aqui para a gente analisar cuidadosamente é justamente ali o principal exemplo de orogênese. E qual é esse principal exemplo? É um processo formado através de choques de placas tectônicas. Lembra de tectonismo? Lembra que o planeta Terra, ele é formado na parte externa, a crosta, são os pedaços dessa crosta que nós chamamos de placas tectônicas. Pois é, essas placas tectônicas, elas se movimentam o tempo todo. Claro que boa parte desses movimentos são imperceptíveis para nós, mas nós sabemos que elas se movimentam, por quê? Porque nós temos as evidências no relevo terrestre. Então, coloquei aqui um esqueminha para a gente lembrar dos chamados limites tectônicos. Já ouviu falar disso, certo? Claro que já, claro que já. Você está bem preparado? Aqui é só ali para a gente colocar os últimos ajustes. Limites tectônicos são justamente as formas através das quais as placas tectônicas se movimentam. Então, assim, só para lembrar os três conhecidos, coloquei aqui em amarelo duas setinhas, uma contra a outra. É o principal e é o que eu desenhei aqui por completo, quando as placas elas se chocam uma contra a outra. Então é o que nós chamamos de limite tectônico convergente, quando as placas tectônicas convergem uma contra a outra. Então essa primeira aqui amarela, limite convergente, que é o que eu vou explicar mais em detalhes depois, certo? Coloquei uma segunda aqui em verde. Aqui, no segundo caso, as setas estão se afastando, uma contra a outra, percebe? Esse limite é aquele que nós chamamos de divergente, quando as placas tectônicas divergem uma da outra, elas se afastam. Em terceiro lugar, coloquei aqui em laranja, as placas deslizando, na verdade aqui, lateralmente. Imagina uma placa deslizando lateralmente uma em relação à outra. Então, são os três tipos de limites que os vestibulares gostam de cobrar e a FUVEST, ela capricha bastante nas questões dessa área. Então, a primeira aqui, limite convergente, uma placa contra a outra, é o que nós vamos estudar, então, forma as grandes cordilheiras. Aqui eu coloquei os Andes, mas é justamente o processo que vai formar o Himalaia também, os Alpes, as montanhas rochosas na América do Norte. Essa segunda parte, o segundo tipo de limite em verde, o limite divergente, formam as famosas dorsais oceânicas. Lembra ali do subsolo no Oceano Atlântico, que as placas, naquele caso, elas estão se afastando, é o limite divergente. E esse terceiro, as placas lateralmente deslizando uma sobre a outra, tem um exemplo famoso, todo mundo conhece, lá nos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, no estado da Califórnia, tem a famosa falha de San Andreas, ou San Andreas, aquela falha famosa, já teve até um filme que, na verdade, o filme foi muito além, né, obviamente só dessa parte tectônica, mas ele pega carona nessa parte. Uma falha tectônica é justamente o limite, mostra as placas, claro que estou exagerando no movimento, mas as placas deslizando lateralmente, formando uma falha tectônica, dá para, inclusive, visualizar esse limite entre as placas. Mas, claro,
Claro, lá nos Estados Unidos, Califórnia, é um exemplo um pouco mais afastado. O que nós vamos mergulhar aqui de cabeça agora é no primeiro exemplo que eu falei, que é o mais comum e também o mais cobrado, que é quando as placas se chocam uma contra a outra. Então, a partir dessa conclusão, vamos para o desenho. Primeira coisa, como eu falei, se achar no desenho. Onde eu estou? Onde eu estou? Então, eu coloquei algumas referências e é a sua missão, quando qualquer questão, colocar também ali as referências. Olhe com cuidado para o mapa, olhe com cuidado para o desenho, perceba as referências e se localize. Oceano Pacífico aqui, extremo oeste. Então, nesse recorte, nesse desenho, essa parte oeste do Oceano Pacífico, desse outro lado é a vertente leste, que eu coloquei América do Sul. Então, nós estamos vendo o litoral oeste da América do Sul. Então, você quer pensar em Chile? Pode pensar. Quer pensar em Peru? Pode pensar. Quer pensar em Equador, na parte da Colômbia? Exatamente essa parte da América do Sul. Legal? Então, a partir do momento que você se localizou, você achou, agora fez sentido, Rogério, estou entendendo as partes do desenho, Oceano Pacífico. Agora, a segunda parte desse desenho é você lembrar as placas tectônicas. Tem muita gente que tem medo, fala, professor, então eu acho difícil, tem que saber todas as placas. Então, as placas tectônicas, não é que você tem que saber todas as placas que tem na crosta terrestre. Aqui eu coloquei as duas principais, que são justamente aquelas responsáveis por esse processo de orogênio na América do Sul. E tenho certeza que você já ouviu falar delas também. Então, aqui nessa parte oeste, coloquei o nome aqui, placa de Nazca. Essa placa é uma placa interessante e um pouco diferente. Por quê? Ela é o que chamamos de placa oceânica. Ela é uma placa tectônica, portanto, ela é uma parte da crosta terrestre, ela é sólida, parte da litosfera, mas ela é uma placa inteiramente oceânica. Portanto, é uma parte sólida do planeta que não é possível visualizar. Ela está inteiramente embaixo, submersa no Oceano Pacífico. Então, é o que nós chamamos de placa oceânica. Mas ela interage e ela é importante nesse processo de formação no relevo. Qual outra placa eu coloquei aqui? Sul-Americana. O nome já dá um spoiler aí, já entrega, né? É a placa que sustenta a América do Sul. É onde nós estamos aqui, no Brasil, placa sul-americana, toda essa parte. Bom, as duas estão interagindo. Elas estão interagindo justamente nessa parte de limite convergente. Então, esse desenho todo, ele representa um tectonismo convergente, ou seja, um choque, uma colisão entre placas tectônicas. Muito bem, quando esse processo é notório, como é o caso aqui, outra parte importante é você visualizar o sentido do deslocamento dessas placas. Se elas estão se afastando, se elas estão uma contra a outra. Como é tectonismo convergente, então você já sabe que elas estão indo uma contra a outra. Placa sul-americana, coloquei os vetores aqui, que representando o deslocamento, e desse lado também. Aí vem uma parte bem com cara da FUVEST. Tá, mas uma placa, ela vai entrar em colisão com a outra, uma vai por baixo e outra vai por cima. Dá para perceber, Sul-Americana, nessa colisão com a placa de Nazca, as duas colidindo, uma foi dobrada, amassada, ela vai sendo empurrada para cima e a outra vai por baixo. O que determina isso? Qual placa vai para baixo e qual placa vai ser amassada para cima? É uma questão de densidade. As placas tectônicas, apesar de elas serem pedaços da crosta, elas apresentam densidades diferentes entre elas. Quando elas interagem uma com a outra, o que acontece? A placa mais densa, ela tem a tendência, nesse caso o que está acontecendo, ela vai para baixo, e a placa menos densa, nesse caso sul-americana, ela é dobrada, amassada. Imagina um carro batendo contra uma parede, então imagina isso em câmera lenta. Às vezes tem aqueles testes de segurança, os crash testes, dá para ver em câmera lenta um carro colidindo, batendo uma parede. Então, em câmera lenta você vê a parede e o carro batendo, ele vai aos poucos amassando, dobrando, e aí, obviamente, nos testes são medidas as forças e toda essa parte de resistência. Mas quando um carro bate, ele vai dobrando a parte frontal, o capô, ele vai dobrando, amassando, e essa dobra vai absorvendo o impacto. Obviamente, guardadas as devidas proporções, é o que está acontecendo aqui. Uma placa imensa, a placa sul-americana, ela está em rota de colisão e ela bateu com a placa de Nazca. Isso aconteceu há muito tempo. Esse processo todo descrito aqui, ele começa a acontecer na transição, no fim da era mesozoica e início da era cenozoica. Vamos lembrar, estou me referindo aí a eras geológicas. A atual era que nós estamos vivendo hoje, aqui o presente,
é a era Cenozoica. Ela começa a acontecer há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. O que, do ponto de vista geológico, é muito pouco tempo. Lembrando que o planeta Terra tem aí 1,4 bilhões de anos. Então, se nós estamos vendo um processo que começou a acontecer há só 65 milhões de anos, é um processo recente. É esse o motivo pelo qual nós chamamos a consequência principal desse processo, que é a formação da Cordilheira dos Andes, nesse caso. A Cordilheira dos Andes, ela pega boa parte ali do litoral, o próximo litoral da costa oeste da América do Sul. Chamamos ele de dobramento moderno, ou montanhas recentes. Por que nós chamamos de dobramento moderno? Porque, do ponto de vista geomorfológico, esse processo ele é recente, ele é, entre aspas, moderno, porque ele só está acontecendo há 65 milhões de anos. E ele ainda está acontecendo, ou seja, se nós estamos vendo a consequência, o produto de uma colisão entre placas, se essas placas continuarem a perfazerem esses movimentos, que conclusão óbvia nós tiramos? Que esse processo ainda está acontecendo. E é justamente o que está acontecendo de fato. A Cordilheira dos Andes ainda está sendo formada, está sendo levantada, amassada, erguida. E por que nós sabemos disso? Por que nós temos a certeza que isso acontece? Porque nós conseguimos perceber que as placas ainda estão em movimento. Placa de Nazca, placa sul-americana. A colisão dessas duas placas há aproximadamente 65 milhões de anos dá início à formação, portanto, desse processo de orogênese. Está vendo por que essa é uma expressão tão conhecida, mas que causa um certo receio? Porque ela é uma palavra que ela representa uma formação de relevo terrestre. Qual a principal característica da orogênese? Quando os vetores responsáveis por esse processo estão na horizontal. Você consegue perceber que tudo que nós estamos vendo aqui, numa macro escala, são vetores na horizontal? Estamos falando de movimentos de placas, certo? Então as placas são movimentadas nesse sentido, horizontal. Logo, os relevos ou as formas de relevo que são construídas a partir desse processo, todas são chamadas e classificadas como orogênese, que é justamente o que está acontecendo aqui. Muito bem, mas quando isso acontece, algumas questões um pouquinho mais aprofundadas gostam de cobrar consequências. Então, primeiro grupo de questões, vamos chamar assim, que você identifique o processo. Ok, é o que nós falamos até agora. Ok, Rogério, percebi, identifiquei movimento de placas tectônicas, orogênese, placa de Nazca, nesse caso, sul-americana. Ótimo. Aí vamos para o segundo grupo de questões. As questões que cobram as consequências. Que consequências nós temos a partir desse processo? Agora, vem uma parte bem interessante. Primeiro, por que as placas se movimentam? Qual é a força motriz que consegue deslocar, empurrar uma massa descomunal como uma placa tectônica? Para lembrar disso, nós temos que entrar no interior do planeta Terra. Bom, sustentando as placas tectônicas, abaixo delas, nós temos ali a grande estrutura interna, que é o manto, onde fica o magma, aquele material que sai pelos vulcões. Né? Magma é rocha derretida. A parte mais externa do manto, digamos assim, aquela parte que está em contato direto com a placa tectônica, é uma subdivisão do manto que nós chamamos de astenosfera. Essa palavra aqui, um pouquinho diferente, certo? A astenosfera é justamente essa subdivisão do manto que vai fazer o contato entre a parte que é sólida e essa parte que não é sólida. A parte da placa e a placa do magma, digamos assim. Então, toda essa transmissão de forças do interior do planeta para essa parte externa acontece na astenosfera. Então, o que na verdade está acontecendo? Nós temos aqui um fluxo de magma. O magma fica o tempo todo, ele fica em movimento. Ele fica em movimento porque existe uma diferença de temperatura entre a parte mais interna do planeta, o núcleo, e essa parte mais externa. Então o núcleo muito mais quente, ele aquece o magma e começa aí a vir um pouquinho de física, convecção, certo? Esse material aquecido, ele ascende, ele se levanta, jatos ascendentes, até que eles trocam calor com a parte um pouco menos aquecida e aí fica essa movimentação. Então o magma está sempre em movimento na parte interna. É esse movimento do magma que serve como força motriz para deslocar essas placas tectônicas. Então, é o próprio magma embaixo que sustenta as placas que tem força suficiente para deslocar. Então, por isso que esse deslocamento acontece.
Porém, vai acontecer uma coisa importante. No desenho aqui, eu coloquei bem evidente, a placa de Nazca, ao mergulhar por interior do planeta, depois do choque, lembra que ela é mais densa, essa é menos densa. Então ela que acaba indo para o interior. Ela acaba sendo empurrada para a parte interior da Terra até atingir uma camada que a temperatura é muito alta. O que vai acontecer? Essa parte que é sólida, que é rocha, ela começa aos poucos a derreter. Então o que é rocha solidificada começa a virar magma. Então o que está acontecendo nesse ponto? Está aumentando a quantidade de magma. Mas aumenta a quantidade de magma, só que não se aumenta o espaço disponível para esse magma. Portanto, o que aumenta também é a pressão. A partir do momento que uma placa tectônica ela começa a mergulhar para o interior do planeta, ela começa a derretida, aumenta a quantidade de magma. Se aumenta a quantidade de magma, aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, esse magma vai procurar uma saída. É como se você tivesse uma panela de pressão, que essa pressão está aumentando, você tem que aliviar essa pressão. E o magma ele vai encontrar saídas onde? Nessa parte da placa que está fragilizada. Que ela está... Por que fragilizada? Ela se chocou, ela foi dobrada, amassada. Dá para imaginar a parte interna das rochas, todas elas amassadas também, pequenas fissuras, fraturas nas rochas, vão permitir que esse magma ache uma saída. Então o aumento da pressão, que é causada justamente por esse mergulho da placa de Nazca, vai fazer com que essa pressão maior force o magma a procurar um caminho. Ele consegue aos poucos entrar por essas fissuras, por essas rachaduras que aos poucos elas vão aumentando, o movimento ascendente do magma até formar um vulcão. É esse o motivo principal o vulcanismo, o processo de saída do magma, lembrando que a partir que o magma sai da parte externa, a gente chama de lava. Lava somente esse material magmático externo, quando ele sai do vulcão. Então o magma, ao conseguir achar uma saída, ele vai aumentar, na verdade ele vai criar ali o processo de vulcanismo. Mas você percebe a relação entre o vulcanismo, é um processo muito mais comum em áreas onde você tem esse processo. E por quê? Porque é onde você tem, entre aspas, uma fábrica de magma. Aumentou a quantidade de magma a partir do momento desse mergulho da placa de Nazca. E aí vem um termo que vestibulares exigentes, como é o caso da FUVEST, gostam muito que você lembre o nome, que você conheça. Coloquei aqui um destaque em verde, coloquei aqui algo próximo a um círculo em verde, indicando exatamente essa área, essa região onde a placa mergulha e ela será derretida. E qual é o nome dessa região tão cobrada, tão famosa? É a famosa zona de subducção. Subducção, portanto, é justamente ali a região onde nós temos esse mergulho de uma placa tectônica, aumento da quantidade de magma e, por conseguinte, tem essa força para que o magma saia do interior do planeta, provocando o famoso vulcanismo. Isso explica por que a Cordilheira dos Andes, que ela se estende desde a Venezuela até o sul do Chile. Ela percorre toda aí como se fosse uma espinha dorsal da América do Sul. Desde a Venezuela, então, a sequência dos países onde esse processo acontece. Na Venezuela, quem é vizinho da Venezuela? Colômbia. Quem vem depois da Colômbia? Equador. Quem vem depois do Equador? Peru. Depois do Peru passa ali uma parte pela Bolívia e depois entra no Chile. E o Chile vai até o fim do continente, até ali a região da Tierra del Fuego, extremo fim da América do Sul. Então isso que nós estamos vendo aqui é um corte que na verdade acontece em toda a América do Sul. Tá vendo por que a FUVEST gosta mais de cobrar essa parte? Porque nós não temos isso no Brasil. O Brasil está inteiramente em cima da placa sul-americana. Significa que nós não estamos próximos a nenhuma borda de placa tectônica. Mas Chile, Peru, Equador, Colômbia, até a Argentina. A Argentina tem essa proximidade maior. Esses países sim. Então é um processo muito ativo na América do Sul, não no Brasil. Zona de subducção, justamente o lugar ali, a região onde uma placa tectônica mergulha no interior do planeta, portanto será derretida e a partir desse derretimento aumenta a quantidade de magma e aí você tem a força para que o vulcanismo aconteça. Então um dobramento moderno, como é esse caso, ele quase sempre vem acompanhado de vulcanismo. E olha como as coisas também elas se encaixam. Existe uma consequência bem conhecida
do atrito entre as placas. Em algum ponto aqui, o que é normal acontecer? Em função do atrito, ter uma liberação dessas forças tectônicas. Então, imagina um ponto qualquer aqui. Vou colocar um ponto amarelo aqui. Um pontinho amarelo. Imagine que esse ponto, ele representa a saída dessa energia tectônica e libere essa energia através de ondas sísmicas. Então, essas ondas sísmicas vão se propagar a partir desse momento. Esse atrito, essa pressão tão forte, liberou a pressão. Vão formar as ondas sísmicas. Imagina toda a propagação dessas ondas. É o famoso terremoto. O terremoto, junto com o vulcanismo, os dois processos andam acompanhados dessas áreas de encontro de placas tectônicas. E por quê? Porque são as consequências principais. Dá para imaginar que a pressão acumulada, o acúmulo dessa pressão pelo atrito dessas placas e, eventualmente, essa pressão é liberada. E essa liberação acontece através das ondas sísmicas. Depende do lugar exato desse ponto, pode formar tsunami, as famosas ondas gigantes. Isso vai depender da quantidade de energia liberada, ou seja, da intensidade do terremoto, que é medida na famosa escala Richter, que é uma escala logarítmica. Então isso mostra a energia liberada. A partir de 6 pontos da escala Richter, já consideramos um terremoto de grandes proporções. Aliado a isso, dependendo do relevo submarino onde ele acontece, pode vir a formar as grandes ondas que são os tsunamis. Mas o que é muito mais comum? Que apenas tremores sejam sentidos. Uma parte importante, e aí os jornais acabam atrapalhando um pouquinho, a mídia mais atrapalha nesse caso que ajuda. Esse ponto onde a energia é liberada, ou seja, o ponto real, a origem do terremoto, ele tem um nome conhecido. Esse ponto é o famoso ou não tão famoso, é aí que a mídia atrapalha. O nome desse ponto aqui, hipocentro, e não epicentro, é o hipocentro. Hipocentro. Ô professor, mas eu sempre ouço falar no epicentro e tal. Exatamente. Por quê? O hipocentro, ele é um dado mais técnico, um dado mais, digamos, para geólogos, para geomorfólogos, para geógrafos. Por quê? Porque ele indica sempre o ponto real de liberação de energia. E o que é esse tal de epicentro que a gente sempre ouve falar? Para efeitos de localização, tal tremor aconteceu a 65 quilômetros ao sul de Santiago. Então existe uma projeção desse ponto na superfície. O epicentro é sempre a projeção desse ponto, do hipocentro. Então imagina uma projeção perpendicular aqui até a superfície. E vai criar um segundo ponto. Esse segundo ponto, que não é o real do terremoto, é o famoso epicentro. Epicentro do tremor. Então, na verdade, o hipocentro é um dado mais técnico, muito mais para geólogos que estão vendo a profundidade do tremor, para analisar ali os estragos, os danos. Agora, o epicentro, ele é bom para localização. É verdade, o epicentro aconteceu ali a tantos quilômetros do litoral, de Valparaíso. Então, a gente tem uma noção da localização, mas não é o ponto real. Você está vendo quanta coisa que a gente consegue avaliar em um processo de orogênese, quantos detalhes, mas uma informação bem completa, mas o interessante é você entender o processo e não ficar decorando, são muitos nomes, se esses nomes forem decorados, não vai fazer sentido nenhum. Agora, se você aos poucos for lembrando do processo, as coisas vão se encaixando, vão fazendo sentido. Então essa parte, orogênese, eu vou apagar agora a lousa, vou preparar uma segunda lousa para a gente falar da segunda parte que completa a geomorfologia, que é a epirogênese, tá bom? Vou apagar a lousa e a gente já volta rapidinho.
Então, pessoal, agora eu preparei uma outra lousa para a gente fazer o complemento da parte de geomorfologia. Nós acabamos de falar da parte de orogênese, né, o choque de placas tectônicas, a movimentação das placas. Agora vem o segundo processo, que é o complemento em relação à orogênese. Depois de ter visto orogênese, agora a gente vai entrar com a parte de epirogênese. Rogério, eu já ouvi falar bastante também nessa expressão. Sim, porque na verdade é o complemento, ali é a outra parte, o outro lado depois de orogênese. Então, primeiramente vamos diferenciar. Tudo que nós falamos de orogênese se tratava de processos cujos vetores responsáveis pela formação estavam na horizontal, certo? Movimento de placas tectônicas. O que nós vamos ver agora, que é a epirogênese, nós vamos alterar o sentido do deslocamento, das forças responsáveis pela formação do relevo terrestre. Então, se antes na orogênese estavam na horizontal, vamos agora na vertical. A epirogênese, ela classifica todos os processos que modelam o relevo terrestre, porque os vetores estão na vertical. Então, basicamente, é a principal diferença. Essa é a principal. Outra diferença é porque a epirogênese sempre ela representa processos mais lentos, que demoram mais tempo para acontecer. Na verdade, são processos mais antigos. Então, a epirogênese, ela representa ali processos bem mais antigos que modelam o relevo terrestre. Lembra que nós falamos que a orogênese se trata de movimentos recentes do planeta, dobramentos modernos? A epirogênese já vai aí avançar um tempo geológico muito maior. Então, nós temos processos muito mais antigos e que demoraram muito mais tempo também para eles estarem como eles estão hoje. Vamos ver como isso funciona? Muito bem. Aqui eu coloquei um desenho também de uma parte, de uma seção da crosta terrestre, ou seja, uma parte inteira de placas tectônicas. Só que agora eu não vou analisar as bordas, os limites das placas, não, porque agora não me interessa esse deslocamento de placa. Porque no meio de uma placa, ou seja, longe das bordas, mesmo no meio, também tem processos internos. É justamente a parte que nós vamos chamar de forças endógenas. Endógenas é uma palavra um pouquinho mais técnica que, na verdade, representa as forças internas do planeta. É o que está acontecendo embaixo, digamos assim, da parte da superfície. Toda a manifestação das forças de dentro do planeta Terra. Bom, aqui nós temos uma parte da crosta terrestre, a crosta sustentada pela astronosfera. E nós já falamos ali na parte da orogênese, então isso não muda. O pedaço da crosta, a parte sólida, e a astenosfera, que é a parte magmática que sustenta a crosta. Só que aqui nós vamos analisar um processo um pouco diferente. Lembra que eu falei para vocês que o magma está o tempo todo em movimentação? É o que nós chamamos de movimento convectivo do magma. A parte mais interna, núcleo, ele é a parte mais quente, mais aquecida, aquece o magma e ele tem essa movimentação, essa convecção, certo? Correntes convectivas. Pois bem, é um movimento aleatório, caótico, violento, mas às vezes esse movimento se concentra em determinado ponto por baixo da crosta. Aqui eu coloquei 3 setas para representar essa concentração de pressão, de força do magma via astenosfera concentrada num processo. Então olha só o que o magma concentrado pode fazer. Ele deformou a crosta por baixo. Ele concentra a pressão em um ponto, ou em uma área, essa concentração de força deforma a crosta por baixo. Essa deformação, ela acaba sendo transmitida, a força é transmitida lentamente pela crosta. Há uma disposição da força, ela vai sendo transmitida. Olha só as setas brancas. Então, essa deformação na parte inferior tem essa transformação, ela sendo transmitida até a parte da superfície. Imagina o que isso pode construir, o que isso pode fazer. Ele deforma também a parte superficial. Imagina um planalto, uma chapada, até mesmo uma formação ali de montes, de áreas mamelonares, morros, como nós temos bastante na região sudeste do Brasil. Mares de morros, por exemplo, são exemplos de relevos que podem e muitas vezes são formados por esse processo. Então, uma deformação interna, essa força é transmitida através da crosta, ela se manifesta na superfície e eleva uma parte grande, relativamente grande do relevo. Essa parte
que é elevada, tem um termo em inglês, mas é um termo que a FUVEST gosta também de colocar. Você com certeza já leu pelo menos sobre ele. É o famoso HORST. HORST é uma palavra forte, uma palavra em inglês que, né, representa alguma coisa, nossa, que coisa forte, seja o que for esse elemento. O HORST é um processo, na verdade é o nome que se dá a uma forma de relevo que foi erguida, ou o processo de soerguimento. O HORST, então, é um relevo que foi levantado, vamos chamar assim, um relevo positivo, mas que foi construído, que ele foi modelado por uma epirogênese. Então, vamos recapitular. A pressão interna do magma deforma a parte interna da crosta. Essa deformação é transmitida lentamente, é aqui que demora muito tempo. É essa parte que demora milhões e milhões de anos. Essa deformação, ela tem toda uma plasticidade que é muito lentamente transmitida até a superfície e aos poucos essa parte ela é literalmente soerguida. E essa parte levantada é justamente o HORST que nós chamamos. Então, se a gente analisar, por exemplo, o relevo de São Paulo, no estado de São Paulo, tem uma região bem conhecida na Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira é toda uma formação de serras, uma área mamelonar de relevos de mares e morros, mas com uma altitude aí que ultrapassa 1000 metros. E é um exemplo de HORST. Na verdade, é uma grande área de HORST. Um processo antigo, vai lá do Paleozoico, então ele foi sendo construído há muito tempo. Agora, olha que interessante, nessa mesma parte do estado de São Paulo, já que nós estamos aí com foco na FUVEST, vestibular estadual de São Paulo, também nessa área próxima à Serra da Mantiqueira, nós temos um exemplo de um relevo, vamos chamar assim, de oposto. Da mesma forma que o magma ele pode concentrar a pressão em uma parte da crosta, o que pode acontecer também? Ele pode aliviar a pressão em outra parte. Então você imagina que existe uma sustentação. Eu estou sustentando aqui uma placa. Se eu tiro a sustentação de um lugar, essa parte que eu posso colocar mais força nessa mão e essa que eu aliviei a pressão, ela pode cair. É isso que pode acontecer aqui também. Se o magma concentra a pressão em uma parte, ele alivia em outra e o que acontece com a crosta? Ela começa a ceder e ela é deformada agora no sentido oposto. Ela pode rebaixar. Ao fazer isso, também existe uma consequência, digamos assim, na parte superficial. Uma parte na superfície será rebaixada. Imagina um vale, um grande vale, uma depressão, uma área depressiva, uma área que está para baixo. É o que nós chamamos de graben. Graben, uma região rebaixada. Você quer saber? Aqui em São Paulo, se você pensar em HORST, ou seja, um elemento que foi erguido, levantado, Serra da Mantiqueira. E o que existe ali acompanhando a Serra da Mantiqueira, de uma área bem conhecida que é rebaixada? O famoso Vale do Paraíba, que aí entra com o exemplo de Graben. Graben, Vale do Paraíba, uma parte mais rebaixada, uma parte para baixo. HORST, uma área elevada da Serra da Mantiqueira. Você vendo como é importante, claro, entender os processos, nesse caso aqui, o que formou, qual foi a parte das forças endógenas, que é o que representa a epirogênese, mas os nomes, eles isolados, sozinhos, eles mais assustam do que ajudam. Ah, mas espera aí, eles representam um processo. Ah, é verdade. Quando os vetores estão na vertical, seja para cima ou para baixo, é o que nós vamos classificar como epirogênese, certo? Uma vez o relevo soerguido, levantado, positivo, aí ganha o nome de HORST. E esse mesmo processo, mas numa direção oposta, aí nós temos um relevo rebaixado, que é o Graben. Então, assim, são os nomes técnicos, mas que na prática nós temos exemplos reais deles, né? Essa parte importante. Então, como esse relevo do estado de São Paulo, já tratando com foco na FUVEST, é uma parte de relevo mais cobrada, é bom ter esses exemplos. Então, a Serra da Mantiqueira, serra, um conjunto de áreas elevadas, de pseudomontanhas, digamos assim. Eu digo pseudomontanhas por causa da altitude, né? O Brasil tem aí altitudes muito baixas, é um relevo antigo, que já foi também bastante desgastado. Então, existe essa elevação, Serra da Mantiqueira, e existe, quase que ao lado, vizinha essa região, uma área rebaixada, que é o Vale do Paraíba. Poxa, Rogério, mas a Serra da Mantiqueira, assim como quase todas as serras no Brasil, elas têm ali toda a feição bastante arredondada. Perfeito, ótima observação. Bom que você tenha lembrado disso.
Só que aí entra, na verdade, as forças externas. São as forças exógenas que vão esculpir esse relevo. Então imagina o seguinte, uma área que foi soerguida, que foi levantada há milhões de anos, em uma área de clima tropical. Tropical de altitude, nas áreas mais elevadas do estado de São Paulo, Minas Gerais. Ora, imagina a chuva agindo constantemente, frequentemente, ao longo de muito tempo. A chuva era um elemento erosivo poderoso. Então, chuva constante, aos poucos esse relevo, ele será, digamos, esculpido, vamos chamar assim. Essa chuva vai aos poucos arredondando, dando um formato mais irregular. O relevo ele vai cedendo a essas forças erosivas e ele vai tomando a forma tal qual nós temos hoje. Então a chuva constantemente ela vai arredondando, ela vai, digamos assim, retirando parte do material e esse formato mais arredondado é o que nós chamamos ali de áreas mamelonares, uma área de feição mais arredondada, os famosos mares de morros. Então é claro que são dois processos que eles funcionam de uma forma simultânea. A parte da formação, forças endógenas, mas o relevo, ele também se submete às forças externas. Por exemplo, chuva, por exemplo, vento. E essas forças externas, exógenas, elas vão esculpindo, vão ali dando acabamento, vamos chamar assim. Vão dando ali a arte final do relevo que a força interna construiu. Então, o que nós vemos hoje, ao você passear pela região ou ver uma foto da Serra da Mantiqueira, você vê essas áreas mais arredondadas, certo? Esse arredondamento, vamos chamar assim, abaulamento, esse formato, né, mais arredondado, ele é consequência dessas forças externas, como, por exemplo, a chuva. Agora, isso acontece, estou falando aqui já que é a ideia aqui, um aulão para a FUVEST, a gente está falando do relevo mais da região sudeste, certo? Que é uma área que tem uma pluviosidade, chove bastante, um clima tropical. Tem a estação chuvosa e tem uma estação seca. Então, a força ou a intensidade das forças externas dependem bastante da região do clima. Mas elas trabalham como complemento a essa parte principal da geomorfologia, que foi o nosso foco. Sabendo como faz sentido você encaixar e enxergar o processo, a lógica de um processo, e não só ficar decorando as informações isoladas? Faz muito mais sentido, não faz? Perfeito. É exatamente essa a minha intenção, né, que na prova da FUVEST você veja as questões de geografia física, não de uma forma, nossa, se assuste com elas, mas, eu lembro disso, você vai encaixando as peças e o processo vai fazendo sentido. Certo? Bom, eu espero que tanto a primeira parte que eu falei de geopolítica junto com economia, tenha te ajudado e também essa parte de geomorfologia, os dois assuntos aí de grande incidência na FUVEST. Então é importante aí nessa reta final que você dê essa última estudada, essa última lembrança dos temas importantes e que você vá muito mais seguro para a prova da FUVEST, certo? Bom, o meu desejo aqui de uma ótima prova, todo o ESAG Medicina deixa aí esses desejos aí de uma excelente prova da FUVEST para você, que vai você com segurança e com certeza você vai obter ótimos resultados, tá bom? Da minha parte, um grande abraço, até a próxima. Tchau!